Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 11 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio, no livro do profeta Ezequiel. O texto áureo diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos de 1 a 9. Diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. E um homem se pôs junto de mim. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. A introdução diz assim: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém em Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos, a partir de agora, o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Então, esta lição é uma sequência lógica da lição passada, no sentido de que, primeiro, Israel vai experimentar uma restauração política e uma restauração espiritual, sendo que a restauração política já aconteceu, como frisamos na lição passada, ali na década de 1940, exatamente em 1947, 48, quando a ONU estabeleceu novamente a nação de Israel ali na Palestina. Mas também espera-se, e isso, segundo os estudiosos da escatologia, ocorrerá com a volta do Senhor Jesus e o estabelecimento do milênio. Espera-se
a restauração espiritual de Israel e a construção do templo do milênio e, após isso, a volta da glória de Deus, do Deus de Israel, ao templo do milênio. Muito bem, o tópico primeiro vai falar sobre o que vem depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Então, aqui vai tratar justamente do processo de como Deus trouxe essa revelação ao profeta Ezequiel, através de visão. Uma visão, ele teve essa visão no capítulo 1, no capítulo 8, que aí o capítulo 8 vai tratar da saída da glória de Deus do templo, e agora, nessa lição de hoje, vai falar sobre a descrição da profecia que fala da volta da glória do Senhor ao templo do milênio. Ponto 1, a porta oriental do templo. Versículo 1. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo com suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, versículo de 1 a 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos, dessas profecias, lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, Ezequiel 10, 19, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho, ou seja, a mesma porta que dava para o Oriente, a porta oriental do templo ali de Salomão, que Salomão construiu. A saída da glória de Deus foi por aquele portão ali oriental. E também o retorno da glória do Senhor se dará também por esse mesmo lugar, essa mesma porta. Ponto 2. 3 observações importantes no versículo 2. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente, como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías, em Isaías 6, versículo 3. A voz, como de muitas águas, é uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Apocalipse 1, 15. Esse ser da visão do profeta, como semelhança de um homem, Ezequiel 1, 26, é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João 1, 14, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Então, o Senhor Jesus é a expressão máxima da glória de Deus na terra. Essa glória que é vista ali no templo e depois sai, e agora no tempo do milênio vai retornar, é a menor do que a glória que foi revelada através do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, que é o próprio Deus, o Deus Filho, que se manifestou, em glória entre os homens. E a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é a mais plena revelação da glória de Deus à humanidade. Ponto 3. As reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito.
Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta, ali no capítulo 1 do seu livro. Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada de sua presença do meio do seu povo. Nós vimos isso na lição passada, que a glória de Deus se retirou por conta dos pecados, que eram cometidos ali na cidade de Jerusalém e também dentro do templo sagrado, do templo que foi construído por Salomão. E os anciãos, segundo a visão de Ezequiel, estavam contaminando o templo com suas idolatrias. E também no espaço do templo, no átrio do templo, também estavam adorando o sol, adorando falsos deuses, ídolos ali dos povos pagãos. E por isso Deus destruiu tudo, destruiu o templo através do exército de Nabucodonosor, mas prometeu que a glória dele ia retornar futuramente. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, é uma visão, essa visão da volta da glória de Deus através do portão oriental, é uma visão para o futuro. E segundo os estudiosos de escatologia bíblica, isso acontecerá no período do milênio. O que é o período do milênio? 1000 anos que Cristo Jesus vai reinar literalmente em Jerusalém como o rei de todas as nações, rei de todos os povos. Todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus vai estar aqui na terra reinando, e nesse período haverá um novo templo, uma nova dispensação, de Deus com o seu povo de Israel, cumprindo na íntegra as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac e Jacó. Que isso até hoje ainda não aconteceu de forma plena. Isso só vai acontecer no período do milênio. Tópico 2, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar a referida casa. Isaías e Joel também se referiram à casa, essa casa, nova casa, mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Ponto primeiro, um templo diferente. Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar alguns que não aparecem nesse novo templo do milênio, como a Arca da Aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da proposição. Comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente. Visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes, apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele. Veja Hebreus 9, versículos 11 e 12. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. A proposta desse novo templo no milênio é outra, não é a mesma do tabernáculo construído por Moisés, no tempo de Moisés, e do templo construído no período do rei Salomão. Ponto 2. Uma dispensação diferente. Não é mais a dispensação mosaica, nem a nova dispensação da graça. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 a 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. É nesse período que haverá a partilha correta, completa, entre as tribos de Israel.
Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 5. Anunciado pelos profetas Ezequiel, Isaías. Há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o que é literal do que é simbólico. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas, como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais. O incenso representa as nossas orações. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo reinando ali em Jerusalém. Sem a Arca da Aliança, o texto bíblico que se encontra em Jeremias 3,16, vai dizer que ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, 2 Crônicas 35:3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história de Israel. A Arca da Aliança era o símbolo da promessa de Deus. Veja Êxodo 25:22. E foi confeccionada pelo israelita por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto. Ponto 4. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição dos sacrifícios no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito a eficácia do modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metafórica linguagem do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristãos. Romanos 12, 1 e 2. Filipenses 4, 18. Mas existem diversas explicações para os sacrifícios no milênio, em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo. Assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Pai, ou no reino de Deus. Marcos 14, 25. Então, esses sacrifícios que ali são descritos no templo do milênio, por Ezequiel, eles não têm o mesmo sentido dos sacrifícios que eram realizados ali no período mosaico, da lei mosaica. Os sacrifícios levíticos têm uma outra função, segundo os estudiosos desse livro do profeta Ezequiel, e também segundo os estudiosos de escatologia bíblica. Agora, realmente é um tema complexo, de difícil elucidação, saber por que esses sacrifícios vão ser realizados e qual a finalidade deles. É algo que ainda gera muita polêmica, muita controvérsia. Então, mas o fato é que esse templo está descrito ali na profecia de Ezequiel, e o período é o período que os estudiosos localizam como o período do milênio, e que nós precisamos entender que muita dessa linguagem profética, ela, algumas vezes, não sempre, ela é metafórica, é uma figura de linguagem. E em outros casos, é realmente uma descrição literal. Muito bem, estamos chegando aqui então antes do tópico 3 da nossa lição. Queremos dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio dos seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos, e a cada mês temos novas formaturas. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência no ensino teológico. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP e por várias outras convenções no Brasil.
As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos. E o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos A Arte de Pregar. Você que gosta de pregar a palavra de Deus, um curso livre. O curso de discipulado, Crescendo no Amor de Deus, e os subsídios para a EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas R$ 420, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3, santidade e glória. Ponto 1, a glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, em Ezequiel capítulo 8. Vimos isso na lição 4, mas, nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia, com práticas abomináveis. Dessa vez, o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 5. Como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo a Deus, em Êxodo 40, e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus, segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2, o retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. É isso que a glória de Deus representa, a presença de Deus no meio do seu povo. Só que para isso acontecer, precisa haver santidade no meio do povo. Até o professor pode fazer um link com essa questão, né? Tanto na vida individual do cristão, como na vida coletiva da igreja. Se houver santidade, a presença de Deus vai se manifestar de forma mais poderosa. Ponto 2, a identidade do guia celestial. Na sua visão, o profeta Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta que era um homem se pôs junto a mim. Versículo 6. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, o anjo de Javé, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor, o anjo de Javé. Ou seja, segundo os estudiosos, aqui se trata de uma pré-encarnação de Cristo. Né? É o Cristo pré-encarnado que se manifestou com esse nome, o anjo do Senhor, sendo que essa palavra Senhor está em letras maiúsculas, que traduz, né, o tetragrama em hebraico, né, Yahvé. Ponto 3, santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo, todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. 1 Samuel 2:2. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isaías 52:1. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43:12. Então, ou seja, no templo do milênio, toda a região em volta do templo será lugar santíssimo. Você veja que, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, o lugar santíssimo era reservado, era separado, onde ficava a Arca da Aliança. E depois tinha o lugar santo e fora, que era o pátio, que era o átrio. Então, eram níveis de santidade, digamos assim, né? De santificação. No templo do milênio, não. Tanto o templo como a região em volta do templo será lugar santíssimo, porque a glória, a presença real do Senhor estará ali, né?
E segundo alguns estudiosos de escatologia, será o próprio Senhor Jesus, o Cristo, né? Que vai estar reinando ali, o Deus, né, estará presente de forma plena e absoluta. E a glória dele é o Cristo glorificado, que nós, né, não temos essa visão ainda hoje, mas teremos quando nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, fomos arrebatados e estivemos na presença dele por toda a eternidade. Muito bem, chegamos à conclusão. Antes de falarmos desse texto de conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar essas videoaulas nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas e comente o que você está achando, se está gostando, se não está gostando, o que você pensa sobre esse assunto e sobre outros assuntos bíblicos, e nós estaremos interagindo com vocês. Muito bem, e também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia para que nós possamos, né, compartilhar mais videoaulas, né, sobre temas bíblicos. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então, conclusão: quanto mais santidade na nossa vida pessoal ou na nossa comunidade de fé, mais a presença de Deus se fará, né, evidente. E a recíproca também é verdadeira. Quanto menos santidade, né, quanto mais contaminação com coisas mundanas, menos a presença de Deus será percebida pelo povo ou pelo cristão individualmente. Essa é a lição que fica, né, desta lição de número 11 do nosso 4º trimestre de 2022. Deus abençoe os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.